Os Correios estão à beira da falência. A empresa que durante décadas conectou o Brasil de ponta a ponta, agora depende de um empréstimo de mais de 20 bilhões de reais para não fechar as portas. Meu nome é Douglas Ribeiro e este é o Segundo é Dia de Crise, programa da UVP Capital onde falamos do dilema da política, da economia e da sociedade, claro, como tudo isso bate direto no seu bolso. O balanço do primeiro semestre da estatal revela o tamanho do buraco, 4,3 bilhões de prejuízo em apenas 6 meses. É quase do que o dobro do resultado negativo do ano anterior e até o momento são 12 trimestres seguidos de perda, o maior período de déficit contínuo da história dos Correios. E para tentar respirar, a direção anunciou um plano de socorro de 20 bilhões de reais em empréstimos com garantia do Tesouro Nacional. Então, traduzindo para vocês, se os Correios não pagarem, quem paga a conta é você. E isso diz tudo sobre o Estado brasileiro. Quando ele quebra, ele manda a conta para quem não foi convidado para a festa. Mas esse colapso não começou agora. É uma novela antiga com roteiro conhecido. Má gestão, gastos crescentes e também ausência total de inovação. Lá em 2015, por exemplo, a empresa já acumulava prejuízos bilionários. Depois veio a pandemia, o boom das compras online também trouxe um certo respiro, com o Correios registrando o maior lucro da sua história em 2021, com mais de 2 bilhões de reais. Parecia uma virada de página, só parecia, pois a estatal não modernizou seu modelo de negócio, não inovou e foi atropelada por um mercado que anda mais rápido que o Sedex. De 2022 para cá, foi só ladeira abaixo. Primeiro, 700 milhões de prejuízo, depois 2 bilhões, em 2024 2,6 bilhões e agora em 2025 o rombo já ultrapassa 4 bilhões e o ano ainda nem acabou. Grande parte do problema está na folha de pagamento. Entre 2022 e 2024 ela cresceu 25%, um salto que na prática transformou despesa com o pessoal num buraco negro que engole qualquer tentativa de ajuste. A cada novo acordo coletivo, mais um passivo era colocado e isso aumentava o déficit. O último, fechado agora em 2025, adicionou meio bilhão de reais na conta. E não dá para falar de custos sem falar de benefícios. No fim do ano passado, os Correios distribuíram um presente natalino de R$ 2.500 para cada um dos seus 84.700 funcionários, o famoso, entre aspas, Vale Peru. O custo total, 200 milhões de reais. E a cereja do bolo é que o anúncio veio só 2 meses depois da estatal impor um teto de gastos e suspender contratações para evitar a falência. É o tipo de contradição bem brasileira, mesmo estando sem dinheiro, mas mesmo assim decide fazer uma festa e comprar presente para todo mundo. Mas o problema vai além da folha, é estrutural, quase genético. Em 2024, a Polícia Federal deflagrou a Operação Amigo Germânico, que investigou fraudes bilionárias no Postales, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Entre 2011 e 2016, durante o governo Dilma, os gestores recebiam comissões em troca de indicação de empresas para administrar recursos do fundo. Resultado, 4,7 bilhões de reais em prejuízo, que corrigidos pela inflação, hoje passa de 9 bilhões. Para cobrir o rombo, os Correios assinaram um acordo de 7,6 bilhões que serão pagos ao Postales, metade da dívida total. E outra metade vai sair dos próprios bolsos dos trabalhadores e aposentados. E quando parecia que não dava para piorar, veio o golpe final do próprio governo. O programa Remessa Conforme, a famosa taxa das brusinhas, derrubou o mercado de pequenas encomendas internacionais, um dos poucos segmentos lucrativos da estatal. E o impacto foi devastador, porque teve queda de 2 bilhões do faturamento e redução de 70% nas remessas vindas do exterior. Com menos receita e despesas aumentando, o caixa simplesmente secou. Em 2023, o Correios ainda tinha cerca de 3 bilhões disponíveis. Um ano depois, restava apenas 240 milhões. Para continuar pagando salários e fornecedores, a empresa recorreu aos bancos privados e pegou empréstimos de emergências com juros de até 22% ao ano. E a dívida hoje já passa de 2 bilhões e meio de reais. E é nesse cenário que surge o novo presidente, Emmanuel Smith Rondon, prometendo uma reestruturação na estatal. O plano prevê corte de gastos, vendas de imóveis, renegociação de contratos e um novo programa de demissão voluntária. Mas o coração da proposta é um empréstimo de 20 bilhões. Segundo o governo, o dinheiro vai equilibrar o caixa até 2027, só que se os Correios precisarem de aporte direto, passa a ser classificado como estatal dependente, e o gasto entra no orçamento do Estado. Resultado, estoura ainda mais as metas fiscais do governo Lula. E a parte engraçada é que mesmo em crise, a estatal tenta parecer moderna. Foram 800 milhões de investimento no último ano, boa parte para renovar as frotas e adotar veículos elétricos. Porém, o grande problema dos Correios não são as frotas. Hoje, 85% das mais de 10 mil agências operam no vermelho. E por ser membro da União Postal Universal, o Brasil é obrigado a manter atendimento até nos lugares mais remotos, mesmo quando isso custa caro e não gera nenhum retorno. E no fundo, os Correios são apenas um sintoma mais visível de um Estado que tenta ser empresário, mas não dá conta. Você pode aprender a fazer o seu dinheiro, fazer mais dinheiro por você. Agora, se você quiser aprender comigo, até onde eu sei também, porque eu também não sei de tudo, mas eu sei de muita coisa, eu te convido a entrar na UVP, acesse aí uvp.com.br. Ah, mas eu sou rico, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer escola igual todo mundo, por que eu não posso simplesmente pagar um cara para cuidar do meu dinheiro? Bom, a gente tem também. Depois lá dentro da escola você vai descobrir, a gente trabalha com a consultoria, trabalha com um profissional dedicado para cuidar do seu dinheiro, mas eu queria que você vestisse
a sandalinha da humildade um pouco e descobrisse que ainda tem muito para aprender. Lá dentro da UVP tem marcação a mercado, lá dentro da UVP tem gestão de portfólio no Brasil e no mundo, né? Gestão de portfólio na China, etc. Você pode aprender. Mandar é fácil. Se você quiser pagar alguém para mandar qualquer assessoria aí, você contrata um badeco que vai lá obedecer tudo que você pede para ele fazer com a sua carteira, mas não necessariamente é isso que vai te dar dinheiro, não necessariamente é isso que vai te levar, pelo menos, para o clube do milionário em dólar. O país hoje tem 141 estatais federais. Muitas nasceram com boas intenções e outras por pura criatividade orçamentária. Por exemplo, a EPL foi criada em 2011 para tirar do papel o trem-bala entre Rio e São Paulo. O tempo passou, a Copa de 2014 ficou no passado e o trem-bala nunca saiu da estação. Mas a estatal segue firme, sem trilhos, sem passageiro e com quase 200 funcionários. A Ceitec, conhecido como a estatal do chip do boi, prometia independência tecnológica e virou uma piada de alto custo. Depois de mais de uma década de investimento, o tal chip nunca encontrou mercado. O outro exemplo é a Natex, a fábrica de preservativos do Acre. O objetivo era abastecer o SUS e gerar empregos locais. O resultado? Preservativos quase 2 vezes mais caros do que a gente encontra no mercado. E então chegamos à EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, criada em 2007 para ser a BBC brasileira. De lá para cá, já consumiu mais de 7 bilhões de reais e nunca conseguiu entregar nenhuma independência e nem relevância. Só em 2024, por exemplo, custou quase 400 milhões ao Tesouro Nacional. Com 7 rádios, uma agência de notícia e um canal de TV, tem audiência média ali algo em torno de 0,31 pontos, algo como 20 mil pessoas apenas em um país de 200 milhões de habitantes. É uma emissora pública que ninguém vê, mas que todo mundo paga a conta. E o auge da ironia veio no governo Bolsonaro, com a compra da novela Os 10 Mandamentos da época da Record, porque custou 3,2 milhões de reais e o argumento foi o seguinte: aumentar a audiência. Mas no fim aumentou só o gasto. Mas se a EBC é um símbolo de propaganda, a Valec é um retrato de ineficiência. Criada nos anos 80 para expandir a malha ferroviária, ela acumulou 2,7 bilhões em prejuízo e deixou uma coleção de obras inacabadas. E na saúde, a Hemobras fecha o ciclo de frustração. Criada em 2004 para produzir hemoderivados no Brasil, ainda não conseguiu concluir a fábrica. Resultado: o Brasil exporta plasma para a França e importa o remédio pronto. É a versão biológica do nosso modelo de negócio. A gente doa o sangue e ainda tem que pagar pelo resultado. Todas essas histórias têm o mesmo roteiro. Empresas criadas para resolver problemas que acabaram criando mais problemas. A lei das estatais, feita em 2016, para blindar essas companhias de interferência política, ela foi flexibilizada. Desde o início do governo Lula, as estatais, exceto a Petrobras e bancos públicos, já acumularam mais de 18 bilhões de reais de prejuízo. O maior rombo da história recente. Em 2023, 2 bilhões, em 2024, 8 bilhões e agora 2025 já ultrapassa 8,3 bilhões. É o dinheiro suficiente para bancar um ano de vários programas sociais. E o discurso oficial é o mesmo de sempre: estamos investindo mais. Mas os números não mentem. Em 2024, as estatais investiram apenas 5 bilhões. Enquanto isso, a dívida pública já ultrapassa 8 trilhões de reais, equivalente ali a 77,5% do nosso PIB. Com esse empréstimo de 20 bilhões de reais para os Correios, o Brasil poderia construir 2.500 escolas públicas ou 3.500 unidades de pronto atendimento. Poderia bancar 2 anos de Bolsa Família para milhões de famílias, mas prefere socorrer uma empresa que não cabe mais no século XXI. Os Correios, a EBC, a Vale e a Hemobras, todas contam a mesma história, só que muda os protagonistas. É a história de um Estado que se recusa a aprender com os próprios erros, que fala em eficiência, mas na prática faz um desperdício de dinheiro público, que promete modernidade, mas vive do passado. E no fim das contas, o Correios não é apenas uma empresa em crise, é um reflexo de um país que se perdeu na própria burocracia. Um país que com o tempo deixou a palavra público se tornar sinônimo de ineficiência, gasto excessivo e baixa produtividade. E esse foi mais um episódio do Segunda Edge de Crise. Espero que vocês tenham gostado, deixando seu like aqui, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Então até o próximo vídeo, um abraço, até semana que vem.